Bem-vindos ao programa Impermanências, da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Pois bem, caro ouvinte, bem-vindo ao Impermanências, hoje no ar, com um tema de mim predileto. Hoje vamos abordar um apetecível tema de teatro, particularmente do teatro amador, com alguns excelentes elementos que se inserem no Teatro de Variedades da Vila do Porto Judeu e que, com muito prazer, os temos presentes em estúdio connosco. É importante dizer-se que no domínio do teatro amador e sabido, mais que provado que possuímos informação muito dispersa e rarefeita, infelizmente, direi até de deficiente qualidade e recolha inquinada, em nítida contraste com o que conhecemos relativamente ao teatro institucionalizado, que é, como todos sabem, beneficiário do grosso dos subsídios públicos. E é pena exatamente por aquilo que iremos abordar e particularmente tendo em conta a variedade, o interesse e a qualidade deste teatro de variedades da Vila do Porto Judeu. Pois bem, sejam bem-vindos ao programa Impermanências. Em primeiro lugar, eu vou falar consigo e, portanto, gostaria que se apresentasse aos nossos ouvintes. E é uma vasta audiência. Ora, muito boa tarde. O meu nome é Mauro Medina. Antes de mais, agradecer o convite endereçado aqui pelo Dr. Carlos Amaral. Muito obrigado. É sempre um gosto vir aqui a esta casa, que é o Rádio Clube de Angra. Um grande abraço para todos os ouvintes, para todos da audiência. E com certeza que vai ser um programa muito engraçado e mais uma vez muito obrigado pelo seu convite. É um desafio e eu é que estou grato porque as pessoas aceitam estes desafios e estes desafios são inusitados, até para mim próprio, quando eu decido fazê-los já está feito. E portanto agradeço a presença do Mauro e como também a presença do nosso amigo Roque. Bem-vindo. Olá, como está, doutor? Tudo bem? Não estou melhor porque não posso. Ainda bem. Saudações muito amigas para todo o auditório do Rádio Clube de Angra. Não esquecendo a nossa diáspora, que eu sem dúvida. Penso sempre nesse contexto. Estou aqui, com muito gosto, com o meu companheiro Mauro. Sim, ele vai falar concretamente, muito incisivo no que ao Teatro de Porto Judeu vamos falar ou vamos muitíssimo bem. E já por falar na diáspora, devo dizer que estamos, quando o programa vai para o ar, todos os sábados, pelas 16 horas, no Bedford, portanto, New York, New Jersey, uma parte fundamental da costa leste dos Estados Unidos e do Canadá. Todos eles estão atentos a este programa e recebemos o feedback. Portanto, é uma coisa que me surpreendeu desde a primeira hora, não só pelo fato de que gostam da voz, pois isso eu fico muito grato por isso, mas sobretudo pelas temáticas que aqui se trazem. E o teatro vai com certeza ser de grande interesse para a nossa diáspora, de New Bedford à Califórnia. Muito bem. Mauro, por favor, diga-nos como é que tudo aconteceu na sua vida relativamente à música e ao teatro. Com certeza. Eu já toco música desde os meus 9 anos. Isso já lá vai uma longa caminhada. Já tenho quase 40, são cerca de 30 anos a tocar música. Eu sou mais velho. Eu sou da Ilha do Pico e foi muito curioso a iniciação deste projeto. Porque, pronto, como vim viver para cá, já estou convertido na Ilha Terceira, já casei, já tenho filhos e tudo. Mas foi um convite, na altura, que me foi formalizado, até se a memória não me falha, pela Rosana e pela Melissa, que vieram falar neste projeto. Nós no Pico, as tradições são um bocadinho diferentes. Isto, por acaso, é curioso, de ilha para ilha muda a cultura, apesar de ilhas tão próximas e tão irmãs, muda um bocadinho a cultura. Eu não sabia bem, não tinha bem ainda a noção, conhecimento,
mas até por isso, pelo desafio, aceitei com muito gosto, e assim começou em 2018 o Teatro de Variedades do Porto Judeu. Começámos, tínhamos muita juventude, foi sempre uma coisa que eu achei sempre muito interessante, foi a variedade de gerações, aquela simbiose que havia entre as pessoas mais adultas e mais jovens, mas sempre com respeito, mas todos com um amor para aquela arte. Era algo que me fascinava e que me fascinou, e assim começou esta aventura desde 2018 que cá estamos. E sempre, se me permite, sempre se dedicou à trompete, salvo erro, é o instrumento que neste momento usa. Sim, sempre foi o meu instrumento de eleição, já vem de gerações anteriores. Meu avô foi trompetista, meu pai é trompetista. Então já é genético, digamos assim. E então ainda hoje em dia tenho o privilégio de tocar mais o meu pai na Filarmónica da Associação Cultural de Porto Judeu, tocamos muito bem. E chegámos ainda a tocar 3 gerações juntas, meu avô, meu pai e eu, na altura nem isso é fantástico. São memórias que ficam. Uma grande escola também, uma grande escola. E então foi sempre o meu instrumento de eleição e nasci praticamente com o instrumento. Deixe-me dizer-lhe que, aproveitando aqui a deixa e particularizando a questão fundamentada na música e no vosso grupo, eu fiquei positivamente surpreendido com a presença de muitos jovens num grupo que ainda é pequeno, presumo que é aquele que ali está, não estão incluídos mais. Não. São 5, não é? Exatamente, neste momento somos 5 elementos. Numa fase inicial tínhamos mais elementos, mas depois, por motivos profissionais ou pessoais, algumas pessoas foram abandonando. Depois também tivemos aqui o problema da pandemia que afetou a humanidade. Isto teve uma quebra acentuada, até mesmo no próprio grupo, sentiu-se isso. E tem havido um trabalho muito intenso para nós voltarmos outra vez com força, porque não foi fácil. E com certeza, como nós falamos do teatro, imensas atividades que perderam sem força. Dúvida. E então isso também refletiu-se, perdemos alguns elementos. Felizmente temos os resistentes, que eu até gostava aqui de enunciar o nome deles porque eles merecem, que é o Leandro Couto no clarinete, o Vasco Rocha, no trompete, o senhor Rui Melo na bateria, e o nosso Rui Miranda no saxofone. Exatamente. Depois também temos o Tiago Rocha, que é um polivalente, que de vez em quando é preciso, se falta alguém, pode ir para uma bateria ou pega numa viola baixo. Que maravilha. E acho que foi importante assim, enunciá-los que eles merecem. Multifacetado. Exatamente. Uma peça Deixe-me dizer-lhe, sem desprimor para os restantes, e creio que perceberão, talvez tendenciosamente, e eu explico porquê, fiquei muito surpreendido com a particular habilidade no desempenho do saxofone baixo. E porquê? Isto tem uma razão de ser, sem desprimor, volto a dizer. Sim, com certeza. E peço licença para ser sincero neste contexto. Que eu estou ligado ao fado, como lhe disse, offline, e gosto de vez em quando aproveitar o acompanhamento de saxofone, e tive o privilégio de há muitos anos atrás, há 38 anos atrás, da Amália aproveitar Don Bias, que gravou com ela o Conque Voz, que foi um long play muito importante, e eu apanhei parte dos ensaios e fui aquele traquina em presença que pediu a ele para ser acompanhado por ele. Tenho só muita pena de não ter uma gravação em privado com ele. Portanto, isto só para dizer que ficou no ouvido a capacidade do saxofone baixo, não alto, para acompanhar fado. E até fiz-lhe um desafio, coloquei-lhe a questão: olha, você está apto sim, mas está inclinado a aceitar o meu desafio. E ele disse uma coisa extraordinária: eu estou sempre à procura de desafios na vida. Isso para mim foi muito interessante. Porém, eu tenho que dar testemunho, gostei imenso do vosso grupo. Muito obrigado. Criaram uma harmonia no acompanhamento do teatro, muito obrigado. Que às vezes é difícil. Portanto, significa que tem ali horas de muito trabalho, de muitos ensaios, muita dedicação, também de alguma perspicácia e, sobretudo, cultura musical. Sim, tem ali muito trabalho de fundo, que muitas vezes, e até chegámos a falar isso e a comentar isso consigo, que às vezes
não há aquele reconhecimento que muitas vezes nós achamos, até pode, Pois. mas há muito trabalho de fundo. Os arranjos musicais são feitos pelo meu amigo Francisco Rocha, que é o maestro da Associação Cultural, e os textos também pelo meu amigo Roberto Borges. Exatamente. É feito os arranjos musicais, mas nós próprios depois adaptamos. Claro. Porque conforme... Vão revestindo a roupagem conforme a necessidade. Exatamente. É-nos dado Ok. o material, e que é fantástico, mas depois há todo outro trabalho que é adaptar às diferentes peças, até às próprias vozes, a todo um contexto. Temos que revestir muitas vezes os arranjos musicais e para poder tornar execuível e tornar agradável às pessoas que estão fora. E conseguem isso com a maior das facilidades. Eu tenho que dizer. Agradeço imenso as suas Eu tenho palavras. que dizer. Agradeço Já imenso. voltamos. Sim, senhor. Obrigado. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E o que é necessário é o Impermanências ao sábado e às 16 horas. Por tudo quanto já foi dito, e especialmente pelo que iremos ouvir sobre este tema, sobre o qual tenho pessoal carinho, como disse, avoco a especial atenção da Secretaria Regional da Cultura e muito particularmente a Direção Regional da Cultura, cujo seu responsável é uma pessoa que prezo e que está muito atenta às particularidades culturais da região Açores. E agora vamos, digamos, entabular o início da nossa conversa com o nosso amigo Américo Roque. Américo, para além das virtudes do canto de Coimbra, que evidentemente já foi bem aqui falado, como é que de repente aparece no contexto deste grupo de teatro particular? Pois, eu já sou terceirense há 27 Pois anos. isto a gente sabe. Há 26 anos. E já vivo em Porto Judeu há 25. Quase, mais ou menos 2 anos depois Sim. que cheguei aqui, fui logo viver para a vila de Porto Judeu. Muito Ainda bem. nem era a vila, só agora é que foi promovida à vila. Contudo, a minha integração no teatro já vem do outro tempo. Eu já cheguei a pertencer a outro grupo que em 2010, salvo erro, eu peço imensa desculpa a quem me está a ouvir, porque eu posso emitir eu não estou a ouvir, não estou assim, agora sim, não, pronto, posso estar a omitir qualquer erro. Contudo, a minha vontade é servir o teatro e o teatro específico e popular de Porto Judeu. Apareço no teatro, como disse, já há uns anos esta parte, contudo, foi-se diluindo, o nosso grupo teve bastantes atuações, mas apareceu um interregno bastante forte, 3-4 anos. Foi quando apareceu agora uma nova direção, um novo grupo, um novo clube, uma associação, e que está responsável pela dinamização destes eventos. O Porto Judeu, não só no teatro como noutras atividades, é uma freguesia sui generis, é rica, cheia de talentos em todas as artes, em todas as áreas. O teatro em específico é sem dúvida uma mais-valia não só para a Vila de Porto Judeu, mas para a Ilha Terceira e mais propriamente para os Açores. E estou neste teatro, integro este teatro com uma convicção muito forte. Tudo farei para elevar cada vez mais o nível deste grupo e tudo farei para elevar também ou levar para outras
outras origens, para outras terras, o que se faz de bem em Porto Judeu. Muito É bem. essa a minha missão. Muito bem, e por isso o meu aplauso também. Obrigado. Deixe-me dizer que nós estamos todos muito habituados, particularmente quem o segue de perto, na sua dedicação ao Fado de Coimbra e à sua capa, que sempre se apresenta como tal, e isso realmente muito honra e declara o profundo respeito que tem por Coimbra e pela canção. Fiquei imensamente espantado e deixe-me espicaçá-lo agora, tal como eu havia prometido, com aquele passo doble de final que eu fiquei de boca aberta. Como é que foi isso? Como é que foi isso? São os tais desafios que são Mas propostos. extraordinários. Que são propostos, mas eu tenho que confessar a minha pequenez. É que eu no fado, eu entro e canto o fado e não me estou a preocupar pela letra do fado. Em contrapartida, e porquê? Porque sei que os tocadores, os instrumentistas acompanham, acompanham aquilo que eu canto. Só que com orquestra é com diferente. o Mauro, e não só, eu tenho que cantar aquilo que eles tocam. Exatamente. E tenho que dar as notas todas. E tenho que fazer a métrica Exatamente. completamente, não é? Exatamente. Portanto, eu às vezes vou para o palco e eu espero que vai correr tudo bem, mas de um momento para o outro não corre. Mas olha, deixe-me dizer-lhe que no dia em que eu estive, que foi no sábado passado, tudo correu bem e eu fiquei de boca aberta. Eu que não sou muito de abrir a boca, fiquei de boca aberta. E agradou pelo aplauso, deve ter notado que as pessoas ficaram extremamente agradadas. E já agora o grupo musical tem uma ambiência que me parece ser extraordinariamente importante aqui refletir. Respeitam a voz. Sim. Respeitam a voz. Sim, nós temos sempre a atenção para quem está a cantar, para o tipo de som que às vezes, o tipo de salão, porque muitas vezes podemos tocar Deixe-me dizer que o som forte. não era muito bom. Pois. E isso vem de alguma forma criar alguns condicionalismos negativos até nas pessoas que querem interpretar um som melhor papel, tanto no canto quanto nas deixas. Claro, e depois muitas vezes nem sempre é fácil porque nós não temos a munição, não conseguimos ouvir-nos e não conseguimos ouvir bem as Tinha vozes. que haver um retorno. Claro, Tinha que haver nem um sempre é fácil, mas temos que trabalhar com as condições que temos. E acho que mesmo assim mas este programa, se me permite, serve exatamente para aquilatar vontades e mecenas que os existem na Ilha Terceira, que podem desembaraçar-se de impostos, e muitas vezes os impostos são mal pagos ao Estado, para, de alguma forma, apoiar o vosso grupo, porque não? O vosso e os outros. Claro que sim. Portanto, um retorno não custa uma fortuna, até é baratucho, e vai, com certeza, ajudar o melhor desempenho das vossas sessões teatrais. Claro. Mas o que é que acha aqui do amigo Américo? O Sr. Roque, eu não tinha o prazer de o conhecer, só agora há pouco tempo, quando eu até nem sequer sabia que o Sr. Roque vivia no Porto Judeu. Vive e é famoso lá. Mas veja lá. É famoso lá. Eu também, pronto, como sou de fora, estou há cerca de 9 anos aqui na ilha. Mas foi uma surpresa quando apareceu o Sr. Roque a cantar. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido. E de facto eu gostei imenso do Sr. Roque a cantar. Tivemos que, de facto, houve aqui uma tal situação do trabalho, da questão da métrica, porque de facto com uma orquestra nós não podemos atrasar nem adiantar com a facilidade que os instrumentos de corda. Pode haver com o coordenador, o maestro ou quem coordena a parte musical e quem é responsável algum tempo de espera, mas não pode ultrapassar os quatro tempos. Exatamente, não dá porque fica depois uma descoordenação completa que para outra vez conseguir conciliar torna-se complicado. E então tivemos alguns ensaios com o Sr. Roque, mas ele os já fadistas têm defeitos, porque estão habituados ao acompanhamento da guitarra, que ali surge como acompanhante da voz. Claro. Enquanto que na orquestra não é bem assim. É muito mais exigente. Claro que já o vês e já aconteceu no passado, os músicos, os cantores, ou adiantarem ou atrasarem um compasso e nós conseguirmos, mas é extremamente complicado.
e o melhor mesmo é aquela métrica certinha. Isto em linguagem musical costuma-se dizer que é o contracanto. Exatamente. A voz dá uma dica e a música espera e aguarda para a nova dica. Isto também se aprende muito com o fado e depende também do acompanhante, porque há guitarristas que são extremamente exigentes e que pugnam pela sua exigência até para perpetuarem a qualidade que têm, e são tantos hoje em dia, sem dúvida. Já voltamos. Estava a ficar aqui. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E precisamos de teatro de variedades da Vila do Porto Judeu. Fique connosco. Segundo as palavras que me enviou, portanto, a meu pedido, o Grupo de Variedades do Porto Judeu teve a sua origem em 2018. Neste momento conta com cerca de 40 elementos, entre músicos, cantores, dançarinos, atores e staff, com idades entre os 15 e os 70 anos. É interessante. Apesar da sua curta existência em 2019, fez uma digressão nos Estados Unidos, pelo estado da Califórnia, atuando em cidades como São José ou Turlock. Na Ilha Terceira já atuou pela ilha toda, e eu fico contente em saber, tendo feito parte recente de festivais de teatro e atuando em grandes palcos como o Auditório do Ramo Grande, o Centro Cultural Histórico do célebre Teatro Angrense. Fala-me um pouco mais de quais são, naturalmente, as expectativas futuras imediatas. Pois, as nossas expectativas, nós agora, o nosso objetivo, ou o que nós gostávamos, era também de mostrar um bocadinho agora o nosso trabalho, mesmo aqui entre portas, aqui nos Açores, porque não? Tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho na diáspora e foi uma experiência fantástica, mas agora seria muito bom poder mostrar a cultura terceirense um bocadinho pelas ilhas. Seria essa a nossa vontade. Claro que isto, infelizmente, com a pandemia, isto tem sido um bocadinho mais complicado. Nós, até os espetáculos agora que estão a recomeçar, esperemos que isto tudo volte sempre ao normal, volte à normalidade, entre aspas, a normalidade que havia antigamente, ou até há pouco tempo. Vai voltar. Para podermos, de facto, mostrar o nosso trabalho era agora entre portas. Acho que seria muito bom. Sem qualquer tipo de comprometimento com aquilo que possa transparecer como promessa, eu vou estar dentro de dias em Ponta Delgada e sou de alguma forma íntimo com um responsável cultural de Ponta Delgada que está responsável pelo Teatro Miquelense. Eu vou simplesmente pronunciar-me relativamente ao vosso grupo, dar uma palavrinha e eles são extremamente abertos, inclusive com produções que vêm da estranja e que vêm do continente. Portanto, não creio que seja tão difícil assim, tendo em conta, e perdoar-me-á o Sr. Diretor Regional da Cultura, tendo em conta que este link deste programa vai para ele. Portanto, vamos achar que alguma coisa pode acontecer. Claro. Sem comprometimento. Claro, mas da nossa parte só um muito obrigado sempre por tudo o que seja alguma forma de mostrar o nosso trabalho. Nós agradecemos sempre. Eu, acima de tudo, sou açoriano e sou, em primeiro lugar, com certeza no contexto da açorianidade que tem, terceirense, e tudo o que seja em nome da Terceira e pelos Açores, eu estou sempre fiel e num processo de atenção máxima. Mas falemos na perspectiva do teatro. Diga-me, eu nunca o vi atuar, penso que já atuou em palco, independentemente da questão musical. Não, a minha vertente é mesmo só mais a parte da música. Então nunca foi ao palco atuar? Não. A gente, graças a Deus e felizmente, temos excelentes atores. Não precisam que eu vá para lá estragar o bom trabalho que tem sido feito. Essa é boa. Nunca se sabe. Por isso, não, temos, a minha parte é uma das coisas excelentes do nosso grupo, que eu gosto sempre de frisar, é a boa organização, no sentido de todos têm o seu pelouro. Por exemplo, eu sou responsável da parte da música, sou o mestre, é a minha parte gerir aquela parte, depois temos a Rosana, mais a parte das variedades, com as coreografias, agora já vai aparecendo também outras meninas também a ajudar, porque tem que ser assim mesmo. Depois também temos a senhora Fátima Gurgita na parte depois da representação, juntamente
com a Dona Que Judite. achei, deixe-me dizer, que achei divinal. Sim. Tem uma energia, tem uma Sim. atenção e uma tendência. Aliás, eu devo dizer que a família Gurgita tem dons Sim. artísticos dos antepassados. Sim. E até a nível do canto. Até muitos dos Gurgitas cantavam bem. Eu lembro-me de um Gurgita, já não lhe sei dizer o que é que será esta senhora, eventualmente tia ou irmão, não faço a mínima ideia, talvez pai, sei lá. Eu lembro-me dele cantar fado, por exemplo. Portanto, a família Gurgita tem essa tendência. Eu fiquei surpreendido, embevecido até, pela força e pela centralidade teatral que ela tem ali naquele palco. Sim, é uma pessoa com um espírito muito jovial. Muito. É uma pessoa que traz umas energias positivas a todo o grupo e é uma força da natureza. Sem dúvida. Deixo aqui sempre dar uma palavrinha, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma estima muito grande. Outras pessoas também, mas agora falando aqui mais particularmente aqui, né, sem desprimor, aos outros colegas, aos outros amigos, porque todos são importantes. Mas sem agora dúvida. Aqui falando e centralizando um bocadinho na senhora Fátima, e ela tem sido sempre uma força da natureza, tem arrastado a família toda para lá, praticamente. Isso é fantástico. Tenho 2 netos, tenho 2 filhos, tenho um genro. Quer dizer, é isso que eu notei nela, é a facilidade de concentração e de aglutinação, o que é maravilhosamente desempenhado por ela. Sim. E aquela força absolutamente original e intensa que ela representa no palco, como se estivesse em sua casa a falar à janela. Isso é extraordinário, eu fiquei muito tocado. É uma pessoa já muito experiente, mas até a presença dela já em palco já emana energias de tal maneira que a gente, por vezes, entramos em salões e assim que a luz acende e vem a senhora Fátima em cima do palco, já começa um burburinho. Sim, um burburinho. E começa foi o que aconteceu na minha presença. Que eu acho extremamente engraçado e fantástico. Não é porque fácil. As pessoas estão à espera de qualquer coisa. Já estão sempre expectantes. Exatamente. E de facto, e uma coisa que me surpreendeu foi a forma séria que ela incorpora a personagem. Sim. Sem se desmanchar, excetuando aquela questão da tourada. Da tourada, essa é que é de partir a rir. Foi a única questão que ela não conseguiu tapar o sorriso. Mas enfim, devo dizer que estão todos de parabéns, e particularmente por ter aquela senhora como alma do grupo, porque ela é centrifugadora no bom sentido. No bom sentido. É legítimo registar a cidade que é de facto. E fica aqui o registro e vou trazê-la, espero, na próxima vez que fizermos um novo programa, eu quero trazê-la também como já agora o autor dos textos e não só. De qualquer forma, já voltamos. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Precisamos de teatro, precisamos da Vila do Porto Judeu para tal e precisamos de todos os elementos que estejam à escuta do Impermanências. Observado como uma dimensão especial do popular e bem, o teatro amador é considerado de forma eloquente e em acordo com uma visão, digamos, patrimonialista, mas estranhamente afasta-se muitas vezes e é afastado, direi, dos territórios da estética institucionalizada. Dir-me-ão, porquê? Por que será isto? Em que o teatro amador está sempre um pouco separado daquilo que as instituições protegem, neste caso do chamado teatro maior ou do teatro profissional. Digam-me lá o que é que tem acontecido no arquipélago relativamente a isto mesmo. Por acaso é uma questão curiosa, porque existe tanto talento no teatro amador. Sem dúvida. Muitas vezes, honestamente, acho que não fica atrás do teatro dito profissional, só que, pronto, a única, para mim, diferença que existe muitas vezes é a questão dos atores profissionais fazerem vida e serem pagos para fazer aquela atividade, para exercer, enquanto muitas vezes as pessoas, os atores amadores ou os artistas amadores, pode ser no teatro, pode ser na música, pode ser em todo o lado, têm um trabalho e muitas vezes sacrificam-se, às vezes ao fim da noite deixam os seus familiares para trás. Para mim ainda dou mais valor para poder ir aquele bocadinho aprimorar e evoluir aquela arte, e muitas vezes a qualidade está lá.
e não é nada inferior, só que simplesmente não recebem. Não recebem para poder... Mas este tipo de teatro devia ser, por um lado, aproveitado pelas instituições. Neste caso falamos agora do arquipélago dos Açores e particularmente para o Governo Regional, claro. para a Secretaria Regional da Cultura e Direção Regional da Cultura, mas particularizando exatamente a amplitude do gesto em termos de teatro que as pessoas têm, sacrificando o seu horário. Por exemplo, quando eu vos convidei agora para vir ao programa, você teve que pedir licença com certeza para sair mais cedo. Exatamente, com certeza. Ora, isto devia ser olhado com cuidado, com carinho, com muito afeto. E o que eu vejo, e aqui como terceirense estou muito à vontade para criticar, talvez menos bem, não interessa, mas eu tenho as costas largas de dizer que por vezes o terceirense não olha para estas virtudes que são profundamente vistas se tivermos atenção. Sim, eu concordo consigo. Muitas vezes se calhar não é dado o devido valor às artes amadoras. Não. E até muitas vezes olhado com uma certa sobranceria, um certo desdém. Sem dúvida. E isso, pronto, eu como já tenho alguma experiência e algum traquejo, já consigo compreender. Agora muitas vezes vejo, e falando um bocadinho aqui na parte da música, quando é gerações mais novas, como eu tenho ali os meus colegas no grupo de teatro, ressentem-se um bocadinho muitas vezes daquela falta de reconhecimento, que é legítimo, o ser humano gosta de reconhecimento e principalmente quando somos mais novos ainda estamos a criar o nosso espaço e a nos desenvolvermos, gostamos do reconhecimento e muitas vezes poderia haver mais, mas isso em todas as artes, é como eu disse, acho que há essa situação de uma certa sobranceria, olhar de desdém para uma arte. E de muita desatenção também. Por exemplo, quando eu acabei por ir ter convosco ao palco e munir-me da esperança de aceitarem este desafio, eu disse ao amigo Roque, eu vou fazer um textozinho sobre o teatro de hoje. Ele foi o primeiro a saber. E eu voltei a casa e quando cheguei a casa estive até às 3 da madrugada a escrever e filo publicar. Passado 2 horas, as críticas foram espantosamente altas, mas houve uma crítica muito interessante. Também se organiza nessa esfera. Eu fiquei muito surpreendido. Por que não? Por que não? E não é questão da organização, é uma questão de ter gostado e de fazer jus àquilo que melhor temos na nossa ilha. E, portanto, também devo dizer que o apontamento saiu em ponta delegada num órgão de comunicação social. Olha, fantástico. Portanto, fantástico. Digamos que o que se gosta deve-se promover. O que não se gosta, não direi o contrário, direi que temos que promover uma maior habilidade e uma maior capacidade de fazer melhor. Américo, o que é que me tem a dizer sobre este tema a nível regional? Acima de tudo, tenho que mais uma vez agradecer, porque este veículo da comunicação social é aquele que nos vai amanhã trazer retorno. Portanto, quando nós estamos aqui neste momento a dar a cara, ou melhor, a dar a voz, estamos a fazê-lo para um futuro mais risonho para o nosso teatro. Há pouco falou-se nos atores que são espetaculares, que são de uma dedicação extrema. De uma dedicação extrema. Eu não queria deixar passar este momento sem falar do staff. Há um staff por trás, que não são atores, claro, que estão na boca de cena, que não são vistos, mas que fazem um trabalho são tão importantes quanto o autor. Fazem um trabalho formidável. Quero salientar a juventude, os atores jovens que temos, que são de uma força como a Dona Fátima tem, é uma força da natureza. E temos que aproveitar estas gerações que estão neste momento a dar o seu melhor daquilo que sabem e daquilo que são. O que é que eu penso? Penso que há autoridades que devem pensar melhor e mais do que nós.
Sem dúvida. As nossas autoridades deviam, principalmente no que diz respeito à cultura, olhar para o nosso teatro como um veículo de transmissão da educação, da formação, do crescimento cultural e social. Porque, repare, naquele palco estão não vou dizer 4, mas estão 3 gerações seguras. Talvez 4. Talvez 4. Sim, talvez 4. Exatamente. E a coordenação, e a orientação e o desenvolvimento cultural que se forma e que se formaliza naquelas 4 culturas, não é? 4 gerações, é que... E o que transpareceu, se me permitem, foi a grande alegria em participar em conjunto, que é uma coisa muito difícil, devido a um poder aglutinador, que em particular chama a atenção, sem desprimor para outras pessoas, o facto da senhora Fátima, Dona Fátima, não é? Sim. Ter essa capacidade. Todos se entusiasmaram por transparecer a maior alegria na participação. Um dos casos também de grande admiração minha, já agora, é um indivíduo que eu conhecia só musicalmente, falando, a nível da guitarra, da viola, do acompanhamento, etc. E eu estou a falar de quem? Américo. O Evandro Menezes. Exatamente. E da Vanessa. Que foram 2 pessoas que, para mim, eu não sabia exatamente que também pousavam no estrado a fazer aquilo que fizeram, e fizeram muitíssimo bem. E ele, como ator, com uma postura como se tivesse encarnado há anos aquele cenário. Gostei, de facto, e fiquei muito tocado por todos. Estão de parabéns. E transformam-se. Repare, sem dúvida. Nós em conversas particulares tivemos-lo no sentido de dizer, mas como o Evandro transformou-se desta maneira, ele é um palco... E particularmente aquela atuada muito específica, que por comparação há correlações que se estabelecem nem sempre muito criteriosas com o grande Charles Chaplin. Ele, de facto, encarnou uma personagem que eu julgava-o capaz de tudo, menos desta questão, porque não sabia que ele tinha essa tendência. Portanto, está de parabéns. Está de parabéns a Vanessa, e como ela, está de parabéns aquelas meninas todas que alinharam. Também tenho que dar parabéns à figura da sua filha, que também me surpreendeu, não só pela voz, porque eu já conhecia os rasgos de voz dela, mas também pela à vontade, pelo brilhantismo que ela exerceu naquele palco. Portanto, todos, sem exceção, estão de parabéns. Já voltamos. Pois é, sabem do que nós estamos a falar exatamente do Teatro de Variedades da Vila do Porto Judeu. E, portanto, uma vez mais lembramos, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Falar de teatro obriga-nos também a pensar que, ocasionalmente, ajusta-se o sentido popular a uma certa visão considerada estética, porque o teatro também tem a sua estética, mas este permanece numa rede subalterna à oficial, voltando um pouco ao tema transato em que dizemos que o teatro amador é sempre visto com algum cuidado, alguma reserva e, se calhar, talvez alguma desconfiança. Por isso é que se comprova que o povo raramente se afirma, porque os seus canais não são acreditados a maior parte das vezes. Ou porque também não existem, por vezes também, porque não dizê-lo, vozes sonantes capazes de desafiar tudo isto num tumulto benéfico e num tumulto que diga, olha, chega, sem me lembrar aqui de outras particularidades políticas do Chega. Portanto, o que falta para conquistar nos Açores novos horizontes? Deem-me a vossa opinião. O que é que falta para estas características que enunciamos? O que é que falta realizar nos Açores para se conquistar uma melhor capacidade? É uma boa questão. Alterar um bocadinho, talvez um certo tipo de mentalidade, como já falámos aqui um pouco, da questão do teatro e das artes populares serem vistas um bocadinho com desdém. Esperar que a classe política e principalmente estes novos, o que eu penso sempre é, estas novas gerações que vão entrando, que vão mudando, porque muitas vezes não é fácil as gerações mais antigas mudarem certos tipos de hábitos.
mas as gerações mais novas, que vêm com outra visão, que vêm com outro tipo de background, de formação, que comecem a olhar para a nossa cultura, principalmente a nossa cultura popular, de uma forma mais incisiva, porque a cultura popular é uma escola. Nós aprendemos muito uns com os outros. O fato de estarmos juntos é uma alegria. Há um ambiente, e falando aqui particularmente aqui no Porto Judeu, um ambiente muito saudável, muito salutar. As pessoas gostam de estar umas com as outras, e tudo isto ajuda até para o crescimento de gerações mais novas, sem dúvida. Que estão ali a aprender também, porque também aprendem e muito. E esperemos que nossas classes políticas, como digo sempre, estas gerações mais novas de políticos, comecem a ter, se calhar, um outro tipo de visão em relação a isso. E que haja uma maior humanização até na própria arte claro. E na própria cultura. Vamos falar um pouco, e obrigatoriamente, de um cenário que se passa à nossa volta e que agora é sentido por todos com algum temor, outros menos, outros mais, no meu caso menos. Com o país em suposta crise, os novos poderes optam por olhar para a cultura e a ocupação dos tempos livres como apenas território dos grandes espaços comerciais, cinemas, jogos de futebol, entre outros, e o teatro em geral, particularmente o amador em particular, sofrem, penalizando as sociabilidades construídas ao seu redor. Acham que está acertada esta frase, como análise? Eu acho que está acertada, mas nós podemos inverter essa situação. E como? Na minha perspectiva, é uma questão de financeira também que vamos pôr aqui em causa. Claro. O Teatro do Porto Judeu também tem que evoluir, e para evoluir tem que ter um suporte financeiro que o possa fazer, para podermos também estar preparados para os grandes palcos. Eu, quando digo grandes palcos, estou-me concretamente a referir à televisão. A televisão é um veículo importantíssimo para o desenvolvimento e para a nossa divulgação do nosso teatro. Portanto, porque é que neste momento o Teatro do Porto Judeu carece de desenvolvimento técnico e tecnológico no contexto da sua representação? Precisamente por causa da falta de económico. Porque no contexto económico nós não temos possibilidades. Temos que investir precisamente, é importante, no som, que é a coisa mais importante que eu vejo. Fundamental. Temos que investir no som para transmitirmos uma qualidade de que na realidade o teatro tem. E se nós conseguirmos fazer esse tipo de evolução, os mídia, e não só, são capazes de chegar junto de nós. Portanto, qual é a nossa visão? Principalmente a minha visão após a entrada neste grupo é tentar o máximo que puder e mover todas as minhas influências e os meus amigos no conceito de conseguirmos ter uma estrutura técnica importante e fundamental para o engrandecimento do teatro. Muito bem. Por aquilo que me toca, já me conquistou e já me despertou a atenção, e aqui estou eu. Obrigado. Acho que melhor que isto, no sentido do que eu posso ou não fazer, com muita humildade digo. Mas eu acho que também há outra característica para além da financeira, que é fundamental, porque o mundo gira à volta e em torno, enfim, da economia, sem que isso transmita a palavra economicista, porque isso é fugir um pouco e cair para a desumanidade de muitos setores. O relações públicas o grupo devia ter. Relações públicas. O homem ou a mulher que tivesse algum jeito, algum cuidado, alguma diplomacia, com uma paciência ilimitada, capaz de, em todos os espetáculos, um pouco antes, fazer com que se saiba que eles existam e procurar-se, através das instituições, a capacidade de ficarem atentos, incluindo a comunicação social. Uma coisa que eu verifiquei, se me permite, é uma crítica construtiva. Claro, eu não tive noção do vosso teatro no Porto Judeu, à exceção de o amigo Américo dizer:
Quer ir ao teatro? Quero, sim senhor. Onde é que ele vai acontecer? Nem eu sabia, porque nunca tinha entrado em nenhuma instituição do Porto Judeu. Vai acontecer assim, 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 em tal hora. Pronto, conte comigo. Portanto, acho que uma nota para a comunicação social devia ser efetivamente fundamental e, portanto, relações públicas tem importância. Relações públicas que estivesse livre para cuidar deste setor, que não tivesse outros setores de mistura, porque depois as coisas não são bem feitas. Julgo eu. Sim, não é, e nós estamos sempre abertos a todas as críticas construtivas, Claro. porque é sempre o nosso ideal maior é sempre evoluir e estamos sempre a aprender. Por acaso seria uma excelente ideia. Nós, como é que temos feito para muitas vezes transmitir a informação? É através das redes sociais, pronto, hoje tem já um certo poder. Sim. E até fiquei extremamente agradado quando vi o seu post que o senhor falou, e saber que ele até chegou a São Miguel. Sim. Isso E não só, já está. Sim, com certeza já. Porquê? Porque eu sou um pouco polémico em tudo o quanto faço. Aliás, eu próprio sou a figura da polémica encarnada. E gosto de questões que desafiem a atenção. Nem sempre estou certo, nem sempre estou correto, com certeza. mas dou o meu contributo, até porque também limito-me agora a dizer uma coisa que é uma verdade insufismável. Quando eu vejo que estou errado, eu recuo e peço desculpa. Pronto, ponto final. Isso é muito bom. E essa flexibilidade, digamos, essa humildade é-me reconhecida naqueles que estão perto de mim, porque eu aqui e ali aparento talvez uma certa distância pela formalidade que eu tomo conta de muitas coisas que à minha volta acontecem. Porém, quando eu estou ao serviço, eu esqueço-me de que estou a servir a alguém em particular que sou eu. Eu não me sirvo, eu sirvo os outros, para aqueles que eu prometi com alguma acuidade, com algum cuidado, aquilo que eu posso fazer. Portanto, voltando um pouco à questão das relações públicas e às notas para a comunicação social, é fundamental. Mesmo que a comunicação social, a princípio, não faça grande questão e que ignore. Acho que deviam pensar Olha, nisso. por acaso, a minha formação, eu sou licenciado em Relações Públicas. Muito bem, então olha. Nem então, parece que fosse de propósito. Está a ver? E até parece um desafio extremamente desafio. Nunca tínhamos, de facto é isso, às vezes uma visão de fora traz sempre frutos. E até agradeço aqui a sua sugestão, porque por acaso é a minha área, sou licenciado em Relações Públicas. Então veja. E parece-me de facto extremamente interessante, de facto, apelar. Não é só ter uma licenciatura. Sim, é preciso trabalhar. É preciso fazer. É preciso fazer. Mas olha, fica aqui de facto uma ideia. Não, é fundamental. É fundamental. Sim, até claro. a insistência, a persistência, a teimosia quebra muitos obstáculos. E eu acho que a comunicação social é muito pobre nesta ilha. Eu fico responsável por esta frase. É minha, somente minha. É muito pobre no sentido, particularmente da empresa escrita, porque tem um padrão, digamos, agizado, quase como uma clientela fixa que ninguém mais penetra. Então as notícias são sempre escoadas, são sempre... enfim, e claro. Não há ninguém interessado. Havia, por exemplo, pessoas que eu recordo com muita saudade, que iam aos espetáculos fazer apontamentos e comentar. Não há. Hoje em dia há muito pouco. E por acaso agora que o senhor está afirmando isso, eu não me recordo, e até se eu estiver enganado, eu peço aqui já perdão de antemão, nós fomos à América e já tivemos aqui bastantes espetáculos, e haver alguma referência assim em algum artigo no jornal, honestamente não estou recordado. Deixo aqui já, pois é, mas se neste tiver caso, errado, peço aqui neste caso desta forma desassombrada, senhor licenciado, Sim, a culpa é sua também. Sim, peço exatamente, também tem razão, sim senhor. Portanto, a partir de agora, faça favor, preste atenção, não, insista, há de quebrar barreiras, porque o nosso povo para as touradas quebram as barreiras todas, para o teatro menos um pouco. Já voltamos. Sim. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Precisamos de teatro e precisamos do programa Impermanências. Caros amigos, quase na reta final
Já estamos nos 48 minutos de programa. Parece que não, mas é efetivamente. Se não fosse aquele relógio, não tinha controle e esquecer-me-ia e pronto, ia por aí abaixo. Digamos que acham, na verdade, como elementos deste grupo de teatro muito especial, para mim em particular, porque gostei, volto a dizer, que o palco é um ato de resistência e de ativismo, ou seja, abordando temas que são muito atuais para os Açores. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu muitas das vezes tenho pena é de estar no palco, porque eu gostaria muito de estar na plateia para ver o que nós conseguimos através da nossa representação e da nossa locução, a mensagem que passamos. Portanto, nós fazemos isso em palco, nós damos vida a personagens que não estavam no nosso horizonte, nem temos conhecimento, não temos até por vezes feedback daquilo que fazemos. E abordando temas importantes para a região. Evidentemente. Eu não quero, já estamos com 40 não sei quantos minutos. Neste caso já 50. Ainda não se referimos ao espetáculo de sábado, na Água-Alva. Portanto, exatamente. Eu quero fazer... Que será o espetáculo de hoje. Que é hoje. A que horas? Às 20 horas. 21 horas. Às 21 horas, não esqueçam. Água-Alva em que local? É na Sociedade. Na Sociedade de Água-Alva. Pronto, não se esqueçam. É verdade. É importante que o público saiba. Nós vamos atuar sábado às 21 Hoje sábado, às 21 horas, na Associação de Água-Alva. Espero ter a casa cheia para aplaudir e mais uma situação que eu quero dividir com o público, com os ouvintes. Sempre, desde que eu me apercebo que estou no teatro, os nossos finais são aplaudidos de pé. E são apoteóticos. São apoteóticos. Posso testemunhar que foi. É verdade. Também não quero deixar passar a oportunidade de estar aqui para homenagear aquele que me chamou quando na primeira parte do programa me disse porquê chegou aqui ao teatro. Homenageou quem me convidou em 2010, se não me engano, que é o falecido Serreta, não sei, é Francisco é conhecido por Serreta. É conhecido por Serreta. Quero prestar essa dita homenagem porque é justo, não descurando dos nossos atores e dos responsáveis por este novo desenvolvimento teatral. Contudo, não seria justo da minha parte não homenagear aquele que me levou quase de mão para o Teatro Porto Judeu. E aqui fica registado esse seu testemunho e esse seu âmago. Ora, para terminarmos o programa, já estamos com 52 minutos, é breves segundos. O que é que lhes falta dizer relativamente e colocar em evidência para hoje à noite, em termos da Água-Alva? É apelar às pessoas que encham o salão, porque vai ser uma noite muito divertida. É um espetáculo que tem um espetáculo de variedades, como o nome indica. Temos a parte da dança, temos a parte da representação, textos muito engraçados do Roberto Borges, que dispensa apresentações. Vai valer a pena, venha passar um serão connosco, com cerca de 2 horas muito agradáveis, não vão se arrepender. Olha, pela minha parte, eu só tenho pena de não estar presente, porque estou em São Miguel, precisamente, e portanto, digamos que quero agradecer a vossa presença, a vossa amabilidade e também do restante grupo que aguarda a partir de determinada altura, a partir de amanhã, para ser mais exato, e depois na próxima semana, para gravarmos alguns outros takes. Muito obrigado. Obrigado nós e até uma próxima. Muito obrigado. Entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre à vontade de ouvir.